E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. O tema dessa videoaula são as forças do movimento circular uniforme. Então isso é a mesma coisa que a gente tem uma trajetória curvilínea. Então a nossa trajetória agora não vai ser mais uma trajetória retilínea, vai ser uma trajetória curva. Então quais são as forças que atuam no corpo quando ele efetua uma trajetória curvilínea? Vamos começar com essa perguntinha aí. Olha aí, numa curva brusca para a esquerda, por exemplo, os passageiros de um ônibus se sentem lançados para a direita. Você concorda com essa afirmativa? Então, olha aí, como a gente já sabe, lá da primeira lei de Newton, os passageiros não são lançados para a direita devido à mudança na velocidade do ônibus, mas sim porque eles tendem a manter o seu movimento original. Então, se você estiver dentro de um ônibus andando na trajetória retilínea, a sua tendência é permanecer nessa trajetória retilínea. Então, se o ônibus fizer uma curva para a esquerda, como a sua tendência é manter uma trajetória retilínea, você vai sentir o quê? Como se você estivesse sendo lançado para a direita, mas na realidade é falso. Por quê? A sua tendência é manter a sua trajetória retilínea. Então, olha aí, vamos supor que o ônibus efetue uma curva em movimento circular uniforme. Nessa situação, o módulo da velocidade permanece constante, mas a direção e o sentido variam. Então, preste atenção no seguinte, agora a gente está trabalhando com o vetor velocidade. Como a gente já viu, a velocidade é uma grandeza vetorial. Ela possui módulo, direção e sentido. Como a gente estudou lá a aceleração escalar ela é responsável por alterar o módulo do vetor velocidade. Mas como a velocidade, além do módulo, possui direção e sentido, se a direção e o sentido do vetor velocidade variarem, então quer dizer que houve uma aceleração, mesmo não alterando o módulo da velocidade. Então, olha aí, então, de acordo com as leis de Newton, a força resultante do ônibus não pode ser nula. E como não há alteração no módulo da velocidade, ela só pode ser perpendicular ao vetor velocidade, como mostra a figura abaixo. Então, essa aceleração vai ser perpendicular ao vetor velocidade e direcionada ao centro do círculo aí, da curva. Por isso que ela é chamada de aceleração centrípeta. Então, observe que o vetor velocidade é tangente à curva. Então, desse modo, o vetor força resultante, sendo perpendicular ao vetor velocidade, está sempre orientado para o centro da curva. Então, quando apresenta essa característica, a força resultante, como eu já disse, é denominada de resultante centrípeta, que a gente vai representar pelo RC. Vale destacar ainda que essa resultante centrípeta não é um novo tipo de força. Do mesmo modo que as forças resultantes em geral, a resultante centrípeta é apenas a soma vetorial das forças que efetivamente estão agindo em um corpo. Agora, quem que vem a ser então essa resultante centrípeta? Então a gente pode relacionar a intensidade da resultante centrípeta RC com a velocidade V e com o raio da curva R por meio da expressão. Então quem que é a minha força centrípeta? A força, como a gente já sabe, lá pela segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração. Então, a minha força centrípeta vai ser massa vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre R. Então, a minha força centrípeta, ou a resultante centrípeta, vai ser mv ao quadrado sobre R. Onde m é a massa do corpo, que a gente mede em quilogramas, a unidade de medida é o quilograma. V é a velocidade do corpo, unidade de medida, metros por segundo. R é o raio da circunferência, que a gente mede em metros, né? A unidade de medida é o metro. Então, vamos ver aí algumas aplicações da resultante centrípeta. Primeiro aí são as trajetórias curvas em planos horizontais. Então, agora você não tem mais uma trajetória retilínea, você tem uma trajetória curvilínea aí no plano. Então, olha aí, nessa figura a gente vê um carro descrevendo uma curva sem inclinação e as forças que estão agindo sobre ele. Então, quais são as forças que estão agindo aí? São as forças em vermelho, a normal e a peso. Além disso, tem uma força direcionada para dentro da curva, que no caso é quem que está fazendo esse papel? É a força de atrito estático, certo? Então, nesse caso, como a força resultante deve ser horizontal e orientada para o centro da curva, as forças verticais, que são peso e normal, se equilibram. Então, a força de atrito estático, a E, que faz o papel da resultante centrípeta. Então, olha aí. Então, a minha resultante centrípeta vai ser o atrito estático. Mas quem que é a resultante centrípeta? Resultante centrípeta, como a gente já viu, é massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. A gente sabe que o atrito estático
ele é igual ao coeficiente de atrito μ vezes a normal. E como a gente está no plano horizontal sem inclinação, o módulo da força normal é igual ao módulo da força peso. Então, que a peso é mg, então a minha normal vai ser mg. Então, o que a gente vai ter? A minha força de atrito, μ vezes a normal que é igual a peso mg, ou seja, μ vezes m vezes g é igual ao resultante centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Massa à esquerda e massa à direita. Eu corto, o que sobrou? μ vezes g é igual a v ao quadrado sobre r. O r está dividindo, passa multiplicando, o v está ao quadrado, vai na raiz. V é igual a raiz quadrada, o coeficiente de atrito, vezes a aceleração da gravidade, vezes o raio da curva. Então, de acordo aí com essa expressão, quanto maior for o raio da curva, ou seja, quanto mais a curva for aberta, maior vai ser a velocidade máxima do carro. E quando a gente tiver curvas fechadas, tiver um raio menor de curvatura, a velocidade máxima vai ser menor, senão o carro derrapa, certo? Então, a gente tem uma velocidade máxima aí para fazer uma curva, que é dada aí por essa expressão. Agora a gente vai ver o caso motociclista. Essa conclusão que a gente tirou aí pode ser aplicada no caso de motociclista que está descrevendo uma curva. No mesmo caso, a força de atrito vai ser a resultante centrípeta. Então, olha aí, o motociclista tem duas maneiras de direcionar o atrito para o centro da curva. Ou ele gira o guidão, se tiver uma velocidade baixa ou uma curva bem aberta, ou então ele inclina a moto, que é mais recomendável por questões de equilíbrio. Então, ele inclinando a moto, ele consegue fazer uma curva mais fechada e com uma velocidade aí também maior. Agora, a gente tinha visto a curva plana, no plano. Agora, a gente vai ver as curvas com inclinações, ou seja, aquelas em que a parte externa da curva é mais alta que a parte interna. Então, nesse caso, é possível que um carro efetuar uma curva independente do atrito. Então, olha aí, a gente tem essa situação. O carro está fazendo uma curva aí num plano inclinado. Aí, mesma coisa a gente tem a força direcionada para o centro, que é a resultante centrípeta, a peso direcionado para baixo, e aí a força normal. E essa estrada aí está inclinada um ângulo θ aí da horizontal, beleza? Então, o que a gente vai ter? Então, com base na composição de forças mostrada nessa figurinha, o que nós vamos ter aí? Observe o seguinte, quem que vai ser a tangente do ângulo θ aí formado com a normal? Então, tangente é quem? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Mas quem que é o cateto oposto ao ângulo θ? O cateto oposto ao ângulo θ é a resultante centrípeta. E o cateto adjacente, quem que vai ser aí? Olha aí do outro lado aí, vai ser a força peso. Se você tirar a força peso de baixo e colocar entre a normal e a centrípeta, você forma ali o triângulo retângulo. Então, a minha tangente do ângulo vai ser a resultante centrípeta dividido pela força peso. Mas quem que é a resultante centrípeta? A resultante centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E o peso, massa vezes gravidade. Massa em cima e massa embaixo, a gente corta. O que sobrou? Que a tangente de θ é igual a v ao quadrado sobre r dividido sobre g. O g está dividindo, passo multiplicando. Como é que ficou então? V ao quadrado é igual a g vezes r vezes a tangente. Então, minha velocidade vai ser o quê? Minha velocidade vai ser a raiz quadrada de g vezes o raio da curva, vezes a tangente do ângulo ali. Então, observe que não vai depender do atrito. Então, na curva, se o motorista mantiver a velocidade conveniente, ele não vai precisar girar o volante para alterar a direção do movimento. Então, para ultrapassar para o lado de fora da curva, basta acelerar o carro sem virar o volante. Entretanto, se ele quiser aumentar a velocidade e permanecer no mesmo nível horizontal, ele deve girar o volante para dentro da curva. Aí, nesse caso, ele usa a força de atrito para impedir que o carro se dirija para fora da trajetória pretendida. Então, se eu não precisar do atrito, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer uma trajetória curvilínea, certo? Vamos ver alguns exemplos. Exemplo número 1. Um carro de 1.000 kg de massa entra a 30 metros por segundo em uma curva de raio igual a 300 metros, contida em uma superfície horizontal. Determine o módulo do coeficiente de atrito estático entre os pneus do carro e o asfalto, para que esse veículo não se derrape. Então, a primeira coisa, o que ele me deu? Quais são os dados que ele me deu? A velocidade do carro, que é de 30 metros por segundo, o raio da curva, que é de 300 metros, e a massa, 1.000 kg. Então, como a gente já viu, o coeficiente de atrito vezes a gravidade é igual a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, se eu quero saber o coeficiente de atrito, o g está multiplicando, passo dividindo. μ vai ser
V ao quadrado sobre G vezes R. Substituindo os valores dados, velocidade 30 metros por segundo vai ter que ser ao quadrado, aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o raio 300. 30 ao quadrado, 900, perdão, saiu 90 aí. 10 vezes 300, 3.000. 900 dividido por 3.000, 0,3. Então, o coeficiente de atrito aí para o pneu não derrapar no asfalto tem que valer 0,3. Beleza? Exemplo número 2. Um carrinho de brinquedo de 50 gramas é preso a uma corda de 0,05 metros de comprimento e colocado para girar em torno de um prego que se encontra fixo a uma superfície perfeitamente horizontal. Sabendo que a velocidade do carrinho é de 0,1 metros por segundo, determine a intensidade da força de tração que é feita pela corda. Desconsidere a ação de quaisquer forças dissipativas. Agora preste atenção no seguinte, a gente tem no plano, amarrou aí um carrinho de brinquedo, e esse carrinho está preso numa corda, efetuando um movimento circular uniforme. Então, como a gente já sabe, a resultante centrípeta está direcionada para o centro dessa trajetória, desse círculo. E qual é a força que também está direcionada para dentro dessa circunferência? É a força de tração. Então, nesse caso, o que eu vou ter? Que a minha força de tração vai ser a resultante centrípeta. Então, para a solução aí, primeira coisa, o que ele me deu? Os dados que ele me deu. A massa do carrinho, que é de 50 gramas, ou 0,050 kg, o raio da curva, 0,05 metros, e a velocidade, 0,1 metros por segundo. Então, como eu já tinha falado, nessa situação, a força de tração é a resultante centrípeta. Então, a tração vai ser a resultante centrípeta. Se eu quiser calcular a tração, só calcular a resultante centrípeta. Então, a minha tração vai ser massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. Substituindo aí os valores dados, o que eu vou ter? A minha tração vai ser a massa, 0,050 kg, vezes a velocidade ao quadrado, 0,1 metro segundo ao quadrado, dividido por 0,05. Multiplicando, somando, subtraindo e dividindo, eu tenho aí que a minha tração vai ser de 0,01 newtons. Vamos analisar agora algumas situações do cotidiano em que podemos observar trajetórias curvas em um plano vertical, como ocorre quando um carro passa em uma lombada ou por uma depressão. Então vamos começar aí, para estar na figurinha aí, com um carro passando por uma lombada, ou um quebra-mola, né, conforme está aí na figurinha. Então, nesse ponto mais alto da lombada, o que nós temos? Como é que ficaria o diagrama de forças aí? Então nós temos a lombada representada pelo semicírculo pontilhado, e aí o nosso carro, bolinha azul. Então o que nós temos? Nós temos a força peso direcionada para baixo, uma força de compressão direcionada para cima e a velocidade dele para frente. Então, quem vai ser minha resultante centrípeta aí nessa situação? Como a gente sabe, a resultante centrípeta está direcionada para o centro. Ela tem o mesmo sentido, da força peso. Então, quem que vai ser a minha resultante centrípeta aí nessa situação? Então, a minha resultante centrípeta vai ser a peso menos a força de compressão. Então, resultante centrípeta, peso menos compressão. Mas resultante centrípeta, a gente sabe que é mv ao quadrado sobre r, e peso mg. Então, ficou mv ao quadrado sobre r é igual a mg menos c. Então, portanto, a compressão que o carro faz sobre a lombada vai ser a compressão C, mg, menos mv ao quadrado sobre r. Colocando o m em evidências, o que nós vamos ter? M é igual a g menos v ao quadrado sobre r. Muito bem, então aí, de acordo com essa expressão, quanto maior a velocidade do carro ao passar pelo ponto mais alto da lombada, menor a compressão que ele exerce no solo. E na iminência de perder o contato com a pista, a força de compressão é zero. Então, olha só, então, quanto maior for a velocidade, menor vai ser a força de compressão. E você chega ao limite aí, quando essa força de compressão vale zero. Então, nessas condições, quando a compressão for zero, o que eu vou ter? C é igual a zero, eu vou ter que mg menos mv ao quadrado sobre r é igual a zero. Igualando as duas, mg é igual a mv ao quadrado sobre r. Isolo v, então v vai ser, primeiro a gente corta a massa, vai ficar g igual a v ao quadrado sobre r, então v vai ser igual a raiz de g sobre r. Então essa expressão nos fornece a velocidade do carro
para a qual a força de compressão que ele exerce na pista é nula. Então a velocidade aí vai ser raiz quadrada da aceleração da gravidade vezes o raio. Agora, nós vamos analisar o caso de um carro passando por uma depressão, né? Ao invés de ser uma lombada, vai ser uma depressão. Então, para limitar a velocidade dos carros em ruas e cruzamentos, é comum a utilização de uma depressão, também conhecido como valeta, né? No lugar do quebra-mola. Então, nessa situação, nós temos esse diagrama de forças aí, ó. Então, nessa depressão, o ponto crítico é o ponto mais baixo da trajetória, porque a partir desse ponto o carro começa uma subida. Então, observe aí que nessa situação, a gente pode afirmar que a força de compressão que as rodas dianteiras do carro exercem sobre o solo é maior que a parcela do peso do carro que ela sustenta. A gente também não pode esquecer que a força resultante deve obrigatoriamente apontar para o centro da curva. Então agora, diferentemente do caso quebra-mola, a resultante centrípeta estava para baixo, tinha o mesmo sentido da força-peso. Agora na depressão, o sentido da resultante centrípeta vai estar para cima, no mesmo sentido da compressão do carro. Então nessa situação, a resultante centrípeta vai ser dada por, olha lá, como agora a resultante centrípeta tem o mesmo sentido da força de compressão, então a minha resultante centrípeta vai ser a compressão menos o peso. A resultante centrípeta, como a gente já sabe, mv ao quadrado sobre r, vai ser igual a C menos o peso, que vale mg. Então, a intensidade da força de compressão que o carro exerce na pista vai ser, substituindo aí, ó, o mg da negativo passa positivo. Então, C é igual a mv ao quadrado sobre r mais mg, que é igual a m que multiplica v ao quadrado sobre r mais g. Então, de acordo com essa expressão, quanto maior a velocidade do carro ao passar pelo ponto crítico da depressão, maior será a sua compressão sobre o piso e maior a força de compressão do piso sobre o carro. Assim, velocidades altas fazem com que ambos, carro e piso, sejam sobrecarregados. Então, o que você precisa guardar agora? Se for no quebra-mola, minha resultante centrípeta vai ser quem? Peso menos a compressão. Se for uma depressão, o contrário, vai ser a força de compressão menos a peso, certo? Nós agora vamos ver uma aplicação disso daí numa atração circense muito famosa, que é a atração do Globo da Morte, igual esse aí da figurinha aí, né? Onde você tem várias motos dentro dessa gaiola aí esférica. Muito bem. Então nós temos aí o diagrama de três situações aí possíveis, né? Quando a moto é embaixo, na parte inferior, na lateral e na superior. Nós vamos analisar a resultante centrípeta aí nas situações quando a moto está na parte inferior e na superior. Então, aí, para o ponto inferior do globo, vale o mesmo raciocínio que utilizamos para analisar a passagem de um carro por uma depressão, que a gente acabou de ver agora. Então, o ponto crítico do movimento é o ponto superior do globo quando está lá em cima. Isto é, o ponto mais alto da trajetória. Então, nesse ponto, como as forças peso e de contato são orientadas para baixo, a força resultante também é para baixo e orientada para o centro do globo. Então, olha a situação em que o motociclista está lá em cima, no ponto mais alto do globo. Então, tanto a força de compressão quanto a força peso vão ter a mesma direção e o mesmo sentido da resultante centrípeta. Então, a resultante centrípeta será, portanto, peso mais a força de compressão. Então, como a gente sabe que a resultante centrípeta é mv ao quadrado sobre r, que é igual a peso, mg, mais a força de compressão. Então, na iminência do deslizamento, a gente vai ter que a compressão vai valer zero. Quando que é essa iminência de deslizamento, de cair? Então, a moto vai estar nessa iminência de cair quando essa força de contato for nula, que a gente também pode até chamar de força normal. Porque a sua intensidade, a intensidade dessa força de contato, ela diminui à medida que a moto passa pelo ponto superior com velocidade cada vez menor. Assim, tem uma velocidade mínima que faz com que a moto passe por esse ponto sem cair. Essa velocidade vai ser obtida considerando a força de contato nula, né, chamando esse C igual a zero. Situação em que a força resultante é a força peso. Então, nessas condições, o que eu vou ter? Já que a minha força de contato é zero, então a minha resultante centrípeta vai ser simplesmente a força peso. Então, a resultante centrípeta é igual a P. Resultante centrípeta, mv ao quadrado sobre r, que é igual a peso mg. Corta a massa, sobrou o quê? V ao quadrado sobre R é igual a G. Então, V vai ser raiz de G vezes R. Então, essa daí
é a velocidade mínima para a moto passar pelo ponto mais alto do globo da morte, certo? Vamos calcular aí, então, alguns exemplos. Vamos resolver aí. Exemplo número 3. A figura abaixo mostra um carro cuja massa é de 1000 kg, passando pelo ponto mais baixo de uma pista circular, cujo raio é 100 metros, com uma velocidade de 30 metros por segundo. Determine a força que a pista faz sobre o carro nesse ponto. Use a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Primeira coisa aí, os dados que ele me deu. Massa, 1000 kg, raio, 100 metros, velocidade, 30 metros por segundo, e aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Lembrando aí, como ele está passando por uma depressão, que foi o segundo caso que a gente viu lá, então nesse caso, a resultante centrípeta vai ser o quê? A compressão, força de compressão menos o peso. Olha aí na figurinha aí do diagrama de força quando passa uma depressão. Então, a resultante centrípeta tem o mesmo sentido da compressão. Então, a resultante centrípeta vai ser a compressão menos o peso. Então, resultante centrípeta mv² sobre r, que é igual a c menos mg. mg é negativo, passa positivo. Então, a minha compressão vai ser mv² sobre r mais mg. Substituindo aí os valores dados, massa 100 kg, 1000 kg, perdão, velocidade 30 ao quadrado, sobre o raio que é 100, mais a massa, 1000 kg, direção da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, fazendo essas continhas aí, eu vou ter que a minha força de compressão vai ser de 19.000 newtons. Então, isso daí é condizente com o que a gente esperava. Por quê? Como ele está passando aí por uma depressão, o valor dessa força de compressão vai ser maior que o peso. A massa dele é de 1000 kg, multiplicado pela aceleração da gravidade, que é 10. Então, se fosse uma estrada plana, essa força de compressão, que seria normal, valeria 10.000 newtons. Mas como, além disso, você tem essa resultante centrípeta, então você vai ter que essa força de compressão vai ser maior, que no caso aí deu 19.000 newtons, certo? Agora, no número 4, a gente vai ver uma situação oposta. Olha aí. Um motoboy apressado para uma entrega passa pelo alto de uma colina cujo raio é de 25 metros, com uma velocidade de 36 km por hora. Calcule a força normal entre a moto e a estrada, considerando que a massa do conjunto motoboy mais moto é de 150 kg. Então, a gente tem a figurinha aí, o motoboy passando aí pelo alto dessa colina. Então, a gente tem aí os dados que ele me deu, o raio 25 metros, velocidade 36 km por hora, dividindo por 3,6, o que eu vou ter? Que a minha velocidade é 10 metros por segundo. E a massa do conjunto do motoboy mais a moto, 150 kg. Então, olha aí. Nesse caso, quem vai ser minha resultante centrípeta agora? Está passando por cima da lombada, é o caso quebra-mola. Como minha resultante centrípeta tem o mesmo sentido da força peso, então minha resultante centrípeta vai ser quem? Peso menos a força de compressão. Então, o que isso vai me dar? Resultante centrípeta mv² sobre r, que é igual ao peso, que é mg, menos a compressão. Então, minha compressão vai ser mg menos mv² sobre r. Substituindo os valores, massa 150, aceleração 10, menos a massa 150, velocidade 10 ao quadrado sobre 25. 150 vezes 10, 1.500. 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 150, 1.500. 1.500 dividido por 25, 600. Então, nesse caso, a minha força de compressão vai ser 1.500 menos 600, 900 newtons. Então, novamente, é o resultado esperado. Como agora está no ponto alto aí da colina, então essa força de compressão vai ser menor do que se fosse uma estrada horizontal. A normal valeria quanto nessa situação se fosse uma estrada plana? Valeria igual a força-peso, valeria 15.000. Mas como ele está na parte de cima, então você vai ter um valor menor, a compressão vai ser menor. Que no caso aí foi de 900 newtons, certo? Por último aí, exemplo número 5, uma atração muito popular no circos é o Globo da Morte, que consiste numa gaiola de forma esférica, no interior da qual se movimenta uma pessoa pilotando uma motocicleta. A gente vai considerar aí a massa do conjunto também de 150 kg. Considere um globo de raio R igual a 5 metros. Então, calcule a velocidade mínima que o motociclista deve possuir no ponto mais alto do globo. Então, os dados aí que o problema me deu, massa 150 kg, raio 5 metros, aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, como a gente já viu aí, no ponto mais alto do globo, a velocidade mínima é dada por raiz da aceleração da gravidade vezes o raio.
Aceleração da gravidade 10, raio 5. 10 vezes 5, 50. A raio de 50, aproximadamente, já que não tem valor exato, 7,07 metros por segundo. Convertido em quilômetros por hora, vai dar 25,5 km por hora, que é a velocidade mínima que ele tem que ter para efetuar uma volta e fazer uma volta aí dentro do globo da morte. Beleza? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Agora faço as atividades do PET e até a próxima aula, pessoal.